Muito boa tarde para você que acompanha a programação da Docton TV, agora 12h04, e nós começamos mais um painel político ao vivo, como acontece todas as segundas-feiras aqui pela Docton TV, e discutindo os assuntos mais importantes de Caratinga, principalmente na área política e que envolve a sociedade de Caratinga. O assunto de hoje é bastante polêmico e nós vamos tratar aqui de informar a população. Acho que o objetivo principal é levar a informação de como está acontecendo o processo de demolição, a obra de demolição e reforma do Cine Brasil em Caratinga. A história é antiga e começa em 2012, quando começou a ser demolido aquele prédio. E o assunto volta a se repercutir. Na semana passada, a demolição foi retomada. Uma medida cautelar do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais foi expedida na sexta-feira, interrompendo mais uma vez essas obras de demolição. E nós trazemos o assunto hoje no painel político, ao vivo, aqui na Docton TV, recebendo o Procurador-Geral do município de Caratinga, doutor Thales Alves. Doutor Thales, muito obrigado pela presença. Está conosco também a arquiteta Ana Marta Ligeiro. Ana Marta, muito obrigado. Aliás, nós precisamos mais uma vez agradecer a atenção de vocês, que nos atendeu a pronto a pauta. Nós estávamos com outra pauta para esta semana, com uma outra produção, mas como fato novo de sexta-feira, com essa medida cautelar, achamos mais do que necessário trazer o assunto em voga aqui no painel político. Voltando mais uma vez as atenções aqui aos nossos convidados e agradecendo a presença do Dr. Thales, eu já levo o assunto imediatamente para o Dr. Thales. Um assunto polêmico, Dr. Thales, onde a prefeitura, em um dos processos, é arrolada como réu, né? E agora, nessa medida do Ministério Público, a prefeitura numa outra condição. Eu queria introduzir o assunto e queria explicar inicialmente para a população como aconteceu o início desse processo em 2012. E eu queria que o senhor nos contasse como isso aconteceu, que naquela época a prefeitura é réu no processo, né, doutor Thales? Ela é tida como ré, né? Ela é um polo passivo, ela figura no polo passivo porque algumas medidas judiciais afetam a questão da competência municipal de expedir licenças e autorizações. Então, isso faz com que ela figure no polo, apesar dela não ter feito, ela não ter escolha a respeito dessas questões. Isso aconteceu porque em 2012 a gestão daquela época da prefeitura autorizou a demolição, não é isso? Explique, por favor. Vamos lá, vamos tentar fazer um resumo rápido aqui. Né? E esse resumo ele é histórico porque a gente está trabalhando aí sobre documentações que existem na prefeitura, uma ação judicial competente, de onde nós estamos extraindo esses fatos, uma vez que nós não estávamos à frente da Procuradoria naquela época, então claro. Os meus comentários podem ser até os documentos que existentes nos autos. Perfeitamente, doutor. O fato é que em 2012 houve, por parte do Conselho do Patrimônio Cultural, a intenção do tombamento do Cine Brasil. Então foram feitas algumas documentações, algumas atas que eles entenderam serem suficientes para isso, e encaminharam e deram início a esse processo de tombamento do imóvel. Isso são passos que são considerados o chamado tombamento provisório. O tombamento provisório ele tem muita semelhança com o tombamento definitivo, ele só não é definitivo e não pode ser lançado no livro de tombos municipais nem levado a cartório de registro de imóveis. Mas a partir daí se instaura um procedimento oficial para que haja o tombamento daquele bem. E o que é o tombamento? O poder público determina a restrição de uso e de fruição de um determinado bem privado. Quer dizer, você que é proprietário, se tem o seu bem tombado, você passa a ter limitações de alteração, de fachada, reforma da própria destinação, né? Da própria destinação daquilo que é seu. Então é uma intervenção no direito de propriedade do privado em nome do direito coletivo, no caso aí, a proteção do patrimônio cultural. Correto. E naquela época, em 2012, o então prefeito determinou por decreto o arquivamento desse processo de acordo com o dispositivo da lei municipal. A lei municipal fala que o prefeito ele acata ou ele indefere esse processo de tombamento. Certo. Então, naquela época, ele entendeu por bem despedir um decreto arquivando o processo de tombamento. Com isso, terminava-se o processo de tombamento.
Ciente disso, o próprio Conselho notificou o Ministério Público, que, por sua vez, né, concordando com as razões do Conselho Municipal, entrou com duas ações, uma chamada ação cautelar, é uma ação preventiva que produz a prova para tentar convencer o Judiciário que aquela medida ela é urgente, e a ação principal, chamada ação civil pública. Nessa ação principal, é solicitado, é pedido a preservação do imóvel, multa em caso de demolição, não é isso? Restauração e um ponto aqui até dos mais polêmicos, um dano moral coletivo. Que se chegássemos à conclusão que não deveria ser mesmo demolido, até uma indenização. É isto mesmo que prevê, doutor Tales? Caso seja julgado, né? A gente tem que entender o seguinte, o pedido ministerial foi esse. Entre pedir e receber o deferimento, receber o provimento da tutela judicial, quer dizer, ganhar o que está sendo pedido, depende exatamente do desenvolver do processo, da prova que vai ser produzida e da mensuração desse chamado prejuízo ao patrimônio, o chamado prejuízo coletivo. Isso é uma tese recente do direito brasileiro, mas que, em alguns casos, ela já vem sendo atendida. Nós vamos assistir, aliás, nós estamos aqui com o jornalista Erisder Matias na área externa do nosso estúdio, mas nós vamos antes assistir a uma reportagem produzida justamente pelo Erisder Matias, que vem acompanhando desde a semana passada o desenrolar dessa situação. Nós estamos com o VT no ponto aí, vamos pedir ao Gabriel, vamos colocar no ar. A decisão foi julgada na tarde desta segunda-feira. Na sentença, o magistrado entendeu que o laudo pericial e todas as alegações feitas pelo Conselho Municipal de Patrimônio Artístico e Cultural não apresentou requisitos suficientes para comprovar o valor histórico e cultural do Cine Brasil para o município de Caratinga. Nós nos baseamos nas provas que foram produzidas pelas partes no curso do processo. Foi uma ação que foi promovida pelo Ministério Público. Na parte ré se encontrava, no caso, a Prefeitura Municipal de Caratinga e a proprietária do Cine Brasil, que, no caso, é a distribuidora de tecidos São Tiago. Eles produziram as provas e a sentença levou em consideração as provas que eles produziram, ou seja, a demonstração de uma parte tentando provar que tinha valor histórico e cultural e do outro, a distribuidora, tentando demonstrar que o cinema não tinha o alegado valor histórico, cultural e paisagístico para a nossa cidade. O juiz entendeu ainda que não consta na cidade nenhum outro imóvel que tenha seguido o estilo Art Deco, uma arquitetura de caráter decorativo que, segundo o magistrado, não traz uma relevância pública na preservação do Cine Brasil, pois o imóvel isolado não forma um conjunto arquitetônico. O que se leva em consideração, principalmente para decretar o valor histórico e cultural, não seriam questões de forma isolada. Então, o simples fato da fachada, da frente do prédio ter um estilo Art Deco, isso de maneira isolada não é suficiente para caracterizar um bem como sendo de valor histórico e cultural. É um conjunto de fatores. O bem ele tem que ter uma repercussão grande para a comunidade. Tem que ser algo que provoque, uma sensação, de valor muito grande. Conforme consta na sentença, situações acontecidas de forma ocasional, sem grande repercussão ou comoção na sociedade de Caratinga, isso não é suficiente para tornar um bem como sendo de valor histórico e cultural. Só aproveitando aqui, em Caratinga nós temos vários imóveis com vários estilos arquitetônicos, de forma que só o estilo, conforme eu mencionei na sentença, ele não é suficiente para isso. O Ministério Público entrou com recurso e nesta sexta-feira, dia 10 de julho, uma liminar foi concedida pelo desembargador Alberto Vilas Boas, da 8ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. O texto determina que os réus paralisem imediatamente as obras de demolição e se abstenham de promover qualquer intervenção no imóvel. Em 2012, o proprietário Vantuil Teixeira de Paula iniciou a demolição do local, mas foi impedido por uma ação judicial. Segundo especialistas da área de direito, a decisão do Tribunal de Justiça não é definitiva. Muito bem.
Esse é o final da reportagem aí, e agora tem uma questão jurídica, e o Dr. Tales vai nos ajudar nessa questão, mas eu quero primeiro ouvir aqui a Ana Marta Ligeiro, que é arquiteta e tem uma larga experiência e já é militante em defesa do patrimônio histórico de Caratinga. Ana Marta, o argumento do excelentíssimo juiz de que aquela obra isolada de arquitetura arte déco, que inclusive nós mostramos no ambiente de construção aqui da Docto, a mesma arquitetura no Cine Teatro Brasil, que é um bom exemplo que ainda vamos citar no programa de hoje. Mas a minha pergunta para você, o argumento é cabível de que se trata de uma obra única e que não existe um conjunto arquitetônico que justifique o seu tombamento, a sua preservação? A sua opinião, por favor. Sim, existem dois tipos de tombamento, né? Você pode tombar um bem a nível nacional, né? Exemplo, a Casa da Princesa Isabel em Petrópolis. Então, ele tem um conjunto de situações que o tornam relevantes enquanto um bem nacional. Por quê? Porque ele está inserido no inconsciente de toda uma nação, né? Princesa Isabel, né, família real e tal. E o segundo tipo de tombamento é a nível municipal. Então, esse tipo de tombamento, ele diz respeito somente à nossa vivência aqui do município. Então, assim, ele é relevante enquanto um bem arquitetônico, super relevante. Ele é uma construção, né, que te remete à arquitetura art déco, já quase uma transição para o modernismo, que só foi possível aqui a nossa cidade devido ao alto poder aquisitivo de Caratinga na época, né, onde as pessoas tinham condições de trazer arquitetos que pudessem estar colocando aqui na cidade uma construção... Que havia de mais moderno na época foi construído aqui. Isso, que havia de mais Isso moderno. E há exemplo de outras cidades por todo o Brasil, como no caso de Belo Horizonte, o mesmo estilo arquitetônico, né? Isso. No caso, assim, para a gente, a relevância que tem são as nossas vivências mesmo, em conjunto com esse imóvel aí. Então, a vivência que é relevante é a história que eu tenho para contar dele, que você, enquanto caratinguense, tem para contar, que é minha mãe, que é minha avó. Então, essa é a relevância emocional desse imóvel. Veio algum político famoso aqui, não sei, pode até ser que tenha vindo. Exemplo, a minha mãe, quando se formou, o paraninfo dela foi um político famoso na época. Então, isso é uma relevância histórica. Sim. Então, assim, existe essa relevância? Existe. Não existe? Beleza, mas ele está inserido na nossa memória histórica, que conta a história da nossa cidade. Da nossa cidade. Nós vamos conversar com o Erisder, mas daqui a pouquinho, porque eu preciso ainda ouvir do Dr. Tales. O doutor Alexandre foi claro ali na sua sentença. Ele disse que havia provas de ambas as partes, uma tentando provar que existe um valor histórico, a outra parte tentando mostrar que não existe um valor histórico, mas fato é que, em primeira instância, ele determinou que poderia ser demolido, que não havia valor histórico para se manter aquele prédio. Mas quais as medidas agora jurídicas, doutor Tales, que devem ser tomadas? Porque fato é que a destruição, mais um processo de destruição aconteceu e de toda a fachada, nós vamos falar um pouco mais sobre essa fachada. Mas qual o desenrolar jurídico dessa história agora, doutor Tales? Se for possível responder essa pergunta, qual o desenrolar jurídico? Não, é possível, eu não sei o tempo que eu tenho para responder qual que é o desenrolar jurídico, mas em poucas palavras, é o seguinte, e é muito importante colocar o poder público municipal aí nessa questão, a prefeitura. Quando, em 2012, essa ação entrou e as liminares foram concedidas, o que competia ao poder municipal? A decisão judicial do juiz de direito, ele determinou a suspensão das obras e determinou ao município que não concedesse nenhuma nova licença e que não autorizasse demolição, a aprovação de outras plantas e nem concessão de outra licença. Quer dizer, diz para o município, sim, o processo é judicializado, não mexa mais nessa situação. Okay. Estão suspensas as licenças anteriormente dadas. Aí agora chegou
houve a instrução processual, vieram essas perícias, o juiz ouviu as partes, ouviu o testemunho, ouviu os peritos, assistentes periciais e definiu da forma que nós vimos na entrevista. Ele que teve o conhecimento, que teve o prazo para convencimento de todos os autos, determinou em sentença a cassação daquela liminar anteriormente concedida e a autorização para que a obra fosse retomada. Quer dizer, é um drama essa situação. Porque nós estamos falando da intervenção do poder público naquilo que é seu, naquilo que é propriedade privada. Sim. Então, quando você é alvo dessa intervenção, é motivo de muita revolta. Então, o que precisa ficar demonstrado? Isso está dentro do processo e é ali que as coisas vão tramitar. Se é ou não histórico esse bem, se ele é um patrimônio que tem que ser resguardado. Porque, igual o doutor Alexandre mesmo disse, não bastam apenas lembranças. Você tem lembranças da sua casa, eu tenho na minha casa. Meus filhos, às vezes, formaram num ginásio de uma escola, e porque eles formaram no ginásio de uma escola, aquele ginásio daquela escola não pode ser tombado. Então, eu acredito que o doutor Alexandre deve ter pensado muito nisso ao dar a decisão dele, o seguinte, tem que ter elementos muito fortes para caracterizar que aquele bem precisa mesmo ser restrito, ser retirado do poder de uso, gozo, fruição, que é uma questão inerente da propriedade privada, e retirado do particular. Então, isso é um drama que todas as partes estão se envolvendo. De um lado, um conselho, uma cidade, aquele que acredita que tem que se tombar, e de outro, o particular, que está privado de ter sua coisa. Agora, o juiz deu a sentença, o particular automaticamente entrou para cumprir aquilo que ele entende que é direito dele, que é continuar a demolição. De outra parte, agora o Ministério Público entrou com recurso junto ao tribunal. E essa cautelar, onde ele obteve a liminar, mandou suspender novamente esses trabalhos, certo. Mas ela não é definitiva. Essa cautelar vai ser julgada de acordo com a apelação. Dessa cautelar, o particular também pode recorrer. Então, as ações, o desenrolar jurídico disso ainda é um universo muito vasto, porque vai ter recurso desse agravo, vai ter a defesa, vai ter o julgamento da ação principal, se vai se manter essa cautelar ou não. O fato é que, no caso do município, da mesma forma como ele agiu ao obedecer a liminar, no sentido de não atuar para efeito de conceder novas licenças que, por vias oblíquas, o particular pudesse construir, neste momento em que, que havia uma sentença autorizando ele a construir, não cabia ao poder público suspender essas licenças também. A questão está judicializada. Como agora veio uma nova decisão do Tribunal de Justiça, né, do desembargador Vilas Boas, que agora vai passar para outro desembargador, e ele disse que cautelarmente é para parar novamente, mas essa questão ainda não vai estar decidida aqui. Só o mérito do processo lá na frente vai dizer se vai ter que reconstruir, se vai ter que indenizar, se o particular realmente tem o direito de demolir e construir em cima. Toda essa questão vai depender da prova que foi produzida nos autos, das perícias que foram produzidas nos autos e do entendimento do judiciário se esse bem é um bem que tem que ser... Vou te fazer uma pergunta rápida só para saber se eu posso fazer um comentário aqui. Ainda cabe neste processo inicial, nessa ação civil pública inicial, o anexo de novas provas e de novas contundências de que existe valor histórico ou não? Nesse momento, não. Não. Então, Não, eu quero dizer assim, não da forma como está decidido até agora. Quando um processo passa para o segundo grau de jurisdição, vai analisar... Mas em segunda instância, sim. Em segunda instância, novas provas, não? Não. A não ser que o tribunal, por algum pedido judicial, e ele entenda, que deva anular o processo em primeiro grau, e o processo tem que voltar a tramitar no primeiro grau. Mas as provas são produzidas doutor, no primeiro grau. E a minha pergunta aqui, básica, é para saber como o Conselho Municipal do Patrimônio Artístico e Cultural trabalhou nesse processo. A pergunta a atividade, a ação do Conselho Municipal do Patrimônio Artístico e Cultural, ela foi realmente contundente? Está à frente desse conselho ou defendendo os interesses desse conselho pessoas realmente empenhadas e que colocou ali as provas necessárias para que o juiz faça o seu julgamento? Bom, isso é uma pergunta que eu vou deixar em aberto, por isso eu te perguntava sobre novas provas. Mas nós vamos conversar agora com o repórter Eris de Matias. Ele está aqui na área externa do nosso estúdio, como acontece todas as segundas-feiras, ouvindo a opinião de quem passa por aqui. E eu quero, claro, ouvir a opinião do Erisder também, que acompanhou todo este processo, vem acompanhando desde 2012, quando ele cobriu aqui para o Grupo Leste de Comunicação. Nós fizemos uma ampla cobertura regional para que o assunto tomasse realmente proporção. E o Erisder vem acompanhando. Ô Erisder, muito boa tarde.
Boa tarde, Ranieri. É importante ressaltar neste momento que o que se discute não é o direito do proprietário em fazer benfeitorias no espaço conhecido como Cine Brasil, inaugurado em 1947. O que se discute é que, será que não se pode existir o novo com o velho? Será que ele não poderia fazer benfeitorias, fazer investimento, preservando a fachada, que é o que se discute, né, que seria um bem histórico importante e cultural para Caratinga? Ao meu lado está o jornalista Silvio Abreu. Silvio, qual que é a sua opinião diante disso tudo? Olha, eu acho que já foi caracterizado que o prédio foi descaracterizado, né? Então, o jeito era derrubar. A alternativa sua eu acho legal também, que é, como muita gente faz, é usar uma alternativa de fazer uma fachada parecida, ou a fachada legítima. Ali é Art Deco, né? Deco, né? Então, fazer uma coisa parecida na frente e nos fundos fazer outra coisa, porque o prédio ele não serve a outra coisa senão a um cinema, a uma plateia de teatro, a uma coisa assim. O Cine Brasil ele tem uma importância histórica? Tudo tem importância histórica. Manter não tem jeito mais, o jeito seria reconstruir a fachada e, quanto ao resto, criar uma alternativa, se vai fazer daquilo um prédio, um mini shopping, se vai fazer daquilo... A vida do Vantuil foi uma vida muito complicada, sabe? Ele sempre sofreu reveses sociais impressionantes. Então, ele já comprou e vendeu a empresa dele várias vezes, ele tem lutado para mantê-la em Caratinga, ele mudou para Santa Rita por causa de falta de energia elétrica em Caratinga, que era Coutinho e Pena que dominavam. Então, ele comprou esse cinema, honestamente, vou lhe dizer, alguém fez que ele comprasse esses cinemas para poder ganhar a comissão na compra. Então, vamos dizer, ele era uma espécie de mordomo do cinema, ele chamava a gente lá para dentro, ele tentava saídas do tipo, no casal, a mulher não paga para entrar, ele fez tudo que foi possível, botou Kung Fu, fez tudo que foi possível para atrair o público, e o público não vinha mais, porque não vinha mais, passou a época. Então, Caratinga, é uma hipocrisia dizermos que Caratinga precisa de vários pontos culturais. Nós temos dois evidentes e um está entregue às baratas, não precisa falar qual nem, né? Então a gente vê que não há esse desejo pela cultura, essa ânsia cultural. Uma meia dúzia de pessoas saudosistas não gostaram da transformação do cinema naquele monte de concreto derrubado, né? É isso aí, essa é a opinião do jornalista Silvio Abreu. Nós voltamos aos estúdios com você, Ranieri. Muito bem, Erisder, obrigado. É a opinião de quem passa aqui pela João Pinheiro e a gente sabe que o assunto realmente é muito polêmico e tem opiniões diversas. Nós estamos aqui com o Dr. Thales, que é procurador-geral do município. Ele está nos ajudando a entender a questão jurídica. Está conosco também a arquiteta Ana Marta. Nós vamos fazer um intervalo breve, bem breve, e voltamos aqui porque tem uma questão específica que foi comentada ali pelo Erisder, que não é possível. O tombamento, pelo que o Dr. Thales falou aqui, foi proposto um tombamento de todo o imóvel e não só da fachada. Mas ele vai falar disso depois do intervalo. Eu aguardo por vocês.